acho que é assim que se diz, Line Operational Safety Audit, eu não sei se é isso, eu peguei do que você falou lá, que é tipo uma auditoria, né, de alguém que entra lá informalmente dentro do cockpit e vê o que as pessoas estão falando. Pô, explica pra gente aí esse negócio, eu acho que faz muito sentido até nas indústrias isso. Como é que funciona? Na realidade, esse é um programa de segurança que ele é complementar àquele que eu falei antes sobre análise de dados de voo, né? Porque a análise de dados de voo, você pega a caixa preta do avião e joga no computador e vê o que aconteceu diferente do planejado em termos do que foi gravado no avião. Por exemplo, a velocidade, a altura, razão de subida, razão de descida, inclinação, etc., etc., durante o voo inteiro. Então, com esse programa de acompanhamento de dados de voo, você sabe o que aconteceu, mas você não sabe por que aconteceu. Então, para você saber o porquê aconteceu, você teria que entrevistar os pilotos, etc., né? Os pilotos podem ter até uma explicação bem simples do que aconteceu e tal. Uma outra ferramenta complementar a isso é essa auditoria, né? Line Operation Safety Audit, uma auditoria em linha. O que é isso? A gente pega um piloto, treina ele como observador, e ele vai observar o que, basicamente, no voo? Ele vai observar as ameaças e como as coisas acontecem, ou seja, o que tira o piloto, ou o que motiva o piloto a tomar decisões, não aquelas que a gente esperava que ele tomasse. Então, esse é um programa onde esses pilotos auditores, né, treinados para observar essas coisas, eles são oferecidos à tripulação, que pode aceitá-los dentro da cabine ou não, então é um programa totalmente voluntário. Uma vez aceito, esses auditores vão ali no banquinho de trás ali do piloto, vão só observando, não falam nada, só dão bom dia, boa tarde, até logo, muito obrigado, é a única coisa que eles podem falar. Eles observam, tomam nota, né? E depois a gente planilha isso e vê o que mais acontece. Então, a gente descobre, por exemplo, que no aeroporto em Campinas tem muita interrupção do pessoal de terra, de aeroportos, no momento que o piloto está inserindo os dados no computador da aeronave. Toda hora o piloto é interrompido, tem que começar de novo, e, eventualmente, isso aí induz ele a alguns erros na parte de programação da aeronave e tal. Então, ou seja, você vai identificando algumas coisas que são mais rotineiras, que acontecem com mais frequência. Então, vai tentando identificar essas características locais também, coisas que acontecem num lugar e não acontecem em outro local. Por que isso só acontece em tal lugar? Por que isso, acontece mais numa localidade do que na outra, ou mais num momento do que no outro momento? Então, esse programa LOSA, né, o Line Operation Safety Audit, é justamente para trazer a visão de um observador, né, da operação cotidiana, do dia a dia, daquela operação que deu certo. Não é uma investigação do que deu errado, é um olhar crítico daquilo que deu certo. Deu certo apesar de o piloto ter sido interrompido 10 vezes, deu certo apesar de, né, o rádio não ter funcionado na hora que precisava ter funcionado, mas o piloto usou um outro recurso para se comunicar, deu certo porque isso estava disponível em vez daquilo que era previsto estar disponível, então ele usou outra ferramenta e não aquela. Então era previsto ele usar a chave inglesa, mas tinha um alicate, ele conseguiu fazer o trabalho com alicate e não com a chave inglesa, porque a chave inglesa, por algum motivo, não estava no lugar onde ela deveria estar. Enfim, esse tipo de programa é muito interessante, que permite você planilhar uma série de observações, né, validar alguns procedimentos não previstos, não alternativos. Então, você fala, olha, em tal lugar as pessoas não cumprem o procedimento, fazem diferente, mas é legal, mas funciona e dá certo. E, de repente, é uma boa prática para aquele lugar, que tem aquela característica. Pode não ser uma boa prática para outros lugares, que não tem a mesma característica. Então, é um programa muito interessante, muito rico, depende muito da qualidade do auditor, da capacidade de observação do auditor, e da parte da gestão, em termos de analisar as observações e conseguir extrair aprendizado disso. Poxa, muito legal, porque o Todd Conklin, lá
do Hopper, ele diz que existe uma distância, muitas vezes, entre o trabalho planejado e o trabalho executado, né? E, às vezes, a empresa, ao invés de parar para perceber o que daquele trabalho executado, que às vezes é diferente do trabalho planejado, está dando certo, às vezes ela fica todo o tempo querendo trazer as pessoas para o trabalho planejado ali, fazer a coisa ser perfeita, perfeita, e às vezes, dentro da realidade, aquele procedimento que foi tão bem desenhado pela liderança, que às vezes nem conhece tanto o chão de fábrica, digamos assim, às vezes acaba não funcionando, né? E você, tirando um tempo para perceber aquilo que o pessoal faz na realidade, né? Diferente do que foi planejado, e está dando certo, às vezes você pode até mudar, né? Pegar aquilo que está sendo feito na realidade e transformar ele também num procedimento. Eu costumo falar o seguinte: se o padrão fosse bom, né, os sindicatos não iam determinar a operação padrão antes da greve, né? Então, na realidade, o padrão ele incomoda a produção. O padrão não é bom para a produção. Pelo contrário, ele pode inviabilizar a produção. Então, o padrão a ser perseguido talvez seja um tiro no próprio pé. O que a gente quer é que o operador tenha a capacidade de tomar boas decisões novas, não as velhas, não as tradicionais, mas em tempo real ser capaz de analisar, né, todo o ambiente operacional, todas as oportunidades que ele tem, todas as ameaças que também estão presentes e tomar boas decisões. Inovar no sentido de trazer novas soluções mesmo, né, para aquilo. A solução já pronta não necessariamente é ideal, e normalmente não é, né? Eu digo, o padrão é alguma coisa a ser perseguida e não a ser seguida. É muito diferente você perseguir do que você seguir. É a história da linha do trem. Se você andar em cima da linha do trem o tempo todo, o trem um dia vai te pegar. O ideal é você usar a linha de trem com uma orientação. Esse trem vai para aquela cidade onde eu quero ir. Então, se eu andar aqui pertinho da linha do trem, eu vou chegar lá, né? Então, é uma referência muito mais do que uma determinação, uma obrigação. Mas isso assusta muito os gestores, os administradores, né? Você vem com o discurso de que o padrão não é bom, você é mal visto. O cara fala, pô, esse cara tá doido, tá maluco? Pô. Aqui a gente é disciplinado operacionalmente, aqui a gente cobra o padrão. Eu nunca disse que o padrão é ruim, eu só digo que o padrão ele foi feito, ele é a melhor solução até agora, né? Mas pode ser que daqui a um segundo exista uma solução melhor. E a capacitação do profissional, né, o seu profissionalismo, a sua capacitação, a sua capacidade de resiliência, de adaptação, né, a sua percepção, a capacidade de perceber o ambiente operacional e suas oportunidades, é que vai fazer realmente a diferença e que vai fazer realmente o ambiente ser mais seguro, né, e não simplesmente uma regra que era muito boa, excelente até ontem, né? Não necessariamente ela ainda é excelente hoje. Massa. Bom, a Isabel, falando sobre o audit, ela perguntou se o fato das pessoas estarem sendo observadas não fazem com que ela mude o comportamento delas. Boa, excelente pergunta. Primeiro, o programa é voluntário. Se eu me sentir incomodado, eu não aceito o auditor, o observador na minha cabine. Eu falo para o cara, olha só. Primeiro, a gente tem que ter muito cuidado na escolha desses auditores. Entre o grupo, a gente escolhe aquelas pessoas que o grupo tem confiança, tem empatia, aquelas pessoas, né, que o grupo já naturalmente aceita bem, né, que tem um comportamento ético muito grande, que vai garantir a confidencialidade dessas informações. O grupo a ser observado, né, no caso do grupo dos pilotos, ele tem que confiar também no departamento de segurança que vai receber essas informações, que vai receber ela desidentificada. Eu sei que aquela observação foi feita num voo no dia tal. Agora, que voo foi, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Aliás, a gente às vezes tira até a data do voo, a gente não sabe nem que dia foi o voo. A gente sabe que aconteceu num voo de Campinas para Belém. Então, aconteceu isso. Que dia foi isso? Não interessa. Com que piloto? Também não interessa. Então, a metodologia, a maneira como a gente vai usar essas observações, esses dados colhidos, tem que estar muito claro para o grupo. E o grupo tem que confiar e comprar a ideia. Se não confiar e não comprar a ideia, ele não vai aceitar o observador na cabine. Ele vai recusar, ele pode recusar, né?
um programa é bem implantado quando o nível de recusa do observador a bordo é muito baixo, né? E eu costumo, a minha experiência é que tende a zero. Na maioria das vezes, o auditor é bem-vindo a bordo. O piloto quer exatamente que o que ele faça, né, as decisões que ele tome, seja visto na ótica dele, ou seja, no calor do combate, e não avaliado a frio no futuro. Então, na realidade, é o contrário. A gente fica bastante satisfeito que tem um observador a bordo, que ele tem uma postura ética, que o departamento vai usar dentro da política de segurança e da cultura, né, de segurança da empresa, vai usar os dados para aprendizado, né, e não está preocupado com a performance do indivíduo. Ele não está ali sendo avaliado como piloto. Aliás, ele vai ser avaliado como piloto a cada 6 meses, como eu falei no início, né? Então, ele já está acostumado em ser avaliado. E esse é um caso em que ele sabe que não está sendo avaliado. Que o que está sendo avaliado é o ambiente de trabalho e as influências, as coisas que influenciam na tomada de decisão. Aí o pessoal vai servir cafezinho normalmente, tudo acontece normalmente. Normal, tudo igual. Tudo igual. E quanto mais normal acontece, e as coisas acontecem diferente do padrão, mais o piloto fica satisfeito, porque o observador vai poder tomar nota e vai poder levar isso para a organização. Então ele fica feliz ele fica feliz quando, por exemplo, o observador está a bordo e ele é interrompido 10 vezes e ele esquece um dado no computador e depois fala, esqueci esse dado aqui e tal, vai botar de novo. Aí ele chega e ainda fala para o observador, pô, tá vendo? Eu fui interrompido 10 vezes esse troço, acabei esquecendo. Ou seja, ele fica contente de participar dessas dificuldades que ele tem também, que ele enfrenta, né? Ele está compartilhando as dificuldades do dia a dia dele. Então, é um programa em que os pilotos também sentem bastante a vontade de receber os auditores a bordo. Poxa, muito interessante. E aí é igual você falou no início, né? É uma mistura, né? Você pega o que de melhor tem em tudo, porque esse negócio de observação está mais em outra linha, né? Que nem está no Differently, e nem no TU, e nem no HOP, já está no Behavior Based Safety, que é outra questão. E aí, você saindo pegando tudo de bom que tem, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o que faz sentido, né? Você acaba criando um ambiente de trabalho onde as coisas vão funcionar bem, fora daquela histeria de manter o padrão de zero acidente, de manter o padrão de seguir o procedimento à risca, porque isso também mata, né? Tem uma plataforma de petróleo que ela pegou fogo, não me lembro o nome dela agora. E aí o procedimento era todo mundo se reunir no ponto de encontro. Só que algumas pessoas perceberam que o ponto de encontro estava comprometido. E ela falou, não, que ponto de encontro que nada, eu vou pular no mar. E aí aquelas outras pessoas que estavam, não, vamos seguir o... Não, vem cá, o ponto de encontro é aqui, tem que ficar aqui, o resgate vai vir, fica aqui. E aí o tempo foi passando, o fogo foi tomando conta de tudo, enfim, resumo da história. Quem estava no ponto de encontro morreu, queimado, e o pessoal que se jogou no mar acabou se salvando, né? Então, é claro que é um exemplo extremo, mas é um exemplo que mostra que nem sempre você ficar ali retinho no procedimento, nem sempre faz sentido. Você tem que avaliar o contexto e ver se aquele procedimento se encaixa bem naquele momento, porque às vezes a situação é tão discrepante, tão fora da realidade, que nem o procedimento é capaz de trazer segurança, né? E se o operador tem essa capacidade de conhecer o procedimento e julgar o que é melhor no momento, né, que atitude tomar no momento, é importante também a organização ser capaz de perceber, né, que aquele procedimento que ela criou ontem, hoje já pode não ser 100% adequado, ou ter outras alternativas. Então, o aprendizado é contínuo. A segurança não é um lugar que se chegue, ele é um caminho que se percorre, né? Você fala assim, hoje eu sou seguro. Não, eu estou tentando ser, vou continuar tentando. Então, é um aprendizado contínuo. A empresa tem que investir em ferramentas de autoconhecimento e de capacidade de mudar o tempo todo, né? Quanto mais eu for capaz de mudar, melhor, né? Mais resiliente eu sou, né? Mais chance eu tenho de enfrentar ameaças novas o tempo todo. E, normalmente, quem causa as maiores ameaças e as mudanças das ameaças, às vezes é a própria organização, e normalmente por bons motivos, por exemplo, crescimento. Então, a empresa está produzindo mais,
está crescendo, está abrindo mais uma planta, está expandindo o seu leque de produtos, e etc., etc., ele está criando condições novas, mas usando regras, às vezes, antigas, para condições novas. Então, essa capacidade de conhecimento, por exemplo, um programa desse de observação em linha, de auditoria em linha, ele é um programa contínuo. Não adianta eu fazer uma auditoria, tirar uma fotografia, né, e levar 6 meses planilhando, né, e dali 1 ano sai um relatório, e aí esse relatório já não tem mais nada a ver com a minha realidade, porque isso foi uma fotografia que eu tirei há 1 ano atrás. A empresa é outra, né? São outras ameaças, outros desafios. Pode ser até que alguns ainda persistam, mas com certeza haverão novos. Então, esse Line Operation Safety Audit, ele já era meio tradicional com um programa de prevenção de acidentes em empresa aérea no mundo. Só que ele era feito, ele foi criado na Universidade do Texas há 20 anos atrás, mais até talvez, uns 20 anos. Enfim, ele era auditorias que aconteciam a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos tinha um mutirão de auditorias, se planilhava, se concluía, aprendizados, e trazia esse aprendizado para dentro da operação. 2 anos é muito tempo. 2 anos tudo mudou. Então, lá na Azul, eu cheguei, o Guido foi meu primeiro coordenador desse programa de LOSA. Eu virei para o Guido e falei, Guido, olha só, eu não quero nos moldes da Universidade do Texas, eu não quero uma fotografia, eu quero um filme que não acaba nunca. Então, eu quero que sejam auditorias contínuas. Você faz um ciclo de auditoria e já começa outro, e já começa outro, e já começa outro. E é contínuo, isso não pode ter um intervalo de tempo tão significativo assim, porque é um hiato de aprendizado, né? Então, eu digo assim, a gente não precisa criar ferramentas novas para Safety 2, para Safe Difference, ou para HOP, ou o que quer que seja. A gente pode pegar as que já existem e adaptar ela para a nossa visão. Ela falou assim, vem cá, como é que isso pode ser útil para mim? Né? Do jeito que está, é útil para mim? Eu aprendo? Tem valor essa ferramenta? Tem pouco. Posso melhorar? Como é que eu melhoro ela? Então, o pessoal diz assim, como é que eu vou implantar o Safety 2 na minha empresa? Qual é a ferramenta que eu uso? Né? Qual é o software que eu compro? Né? Eu falei, cara, você tem tudo, você não precisa de nada, você tem tudo. Pega o que você tem e dá um olhar diferente para aquilo. Tipo assim, o que eu posso tirar, né, dessa laranja aqui? Consigo espremer mais suco disso? Né? Então, você olha para o que você já tem, né? Uma outra visão, a visão do que eu posso aprender, como é que a empresa pode ser viva no sentido de aprendizado, né? E aplicar isso. Eu acho que é a dica que eu daria para os gestores aí de segurança.